Cérebros, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer para vocês um desafio. Isso mesmo, um desafio de raciocínio lógico. Será que você consegue? Antes de mais nada, lembra aí de deixar seu like para fortalecer o canal, o YouTube entender que você está gostando. Já aproveita, se inscreve aí também, comenta, compartilha, enfim, faz o que der aí, beleza? Então chega dessa enrolação e vamos começar esse desafio agora. Então, o desafio é o seguinte, vamos imaginar que tem uma ilha, certo? Tem uma ilha e nessa ilha um rei muito tirano prende 100 pessoas lá dentro, certo? E nessa ilha tem algumas regras. As pessoas não podem falar umas para as outras a cor dos olhos dela. Por exemplo, eu não posso falar para você a cor do seu olho e você não pode falar para mim a cor do meu olho, beleza? E não tem qualquer tipo de superfície reflexiva, ou seja, as pessoas são impedidas de ver o próprio reflexo. Então, não tem como a pessoa saber a cor do próprio olho. E você vai entender o porquê que isso é importante. O rei, ele não é tão tirano assim. Ele permite que você saia dessa ilha, desde que você chegue à noite em um guarda e fale a cor do seu olho. Certo? Mas o problema é qual que é o problema? Não tem como você saber a cor do seu olho, porque é impedido de falar e não existe qualquer reflexo. Então, praticamente é uma missão impossível, né? Porque você tem que chutar a cor do seu olho e se você errar, você é executado. Então, tá aí, você pode chutar a cor do seu olho, mas se você errar, você vai ser executado. Então, ninguém tem coragem de ir lá e falar, meu olho é azul, meu olho é verde, meu olho é castanho, certo? Mas tem um porém. Todo mundo nessa ilha tem olho azul. Só que eles não podem contar, né? Então, você tá vendo lá 99 olhos azuis, mas você não tem certeza que o seu é azul, né? Então, você vai arriscar morrer chutando que o seu olho é azul? Enfim, ninguém quis. E aí o rei estava sofrendo muita pressão popular. E o que ele fez? Depois de muita pressão, ele permitiu que alguém de fora entrasse na ilha e falasse uma frase não muito reveladora, mas que pudesse dar uma dica. Mas não podia de maneira nenhuma falar que todo mundo tinha olho azul, não podia mostrar espelho nem nada, certo? A frase teria que ser aprovada pelo rei antes de você ou quem fosse lá falasse ela, ou seja, ele ia saber a frase que a pessoa queria falar e decidiria se poderia ou não ser dita a essa população. Bom, você que é um representante da causa dos direitos humanos, da liberdade, foi escolhido para ir lá e falar essa frase. Você escolhe a frase com cuidado, pensa cuidadosamente uma frase que vai ajudar esses habitantes ao mesmo tempo que vai passar pela inspeção do rei. E a frase que você fala é a seguinte: pelo menos um habitante dessa ilha tem olhos azuis. E o rei pensa, pelo menos um, vou deixar essa frase passar. E ele deixa essa frase passar. O que ele não estava esperando é que, depois de um certo tempo, todos os habitantes da ilha, eles saem de uma vez só. E a pergunta que eu te faço é simples. Quanto tempo depois que você falou a frase que todos os habitantes dessa ilha saíram? Os 100 habitantes saíram todos em um dia só. Então, quanto tempo demorou para isso acontecer? Vamos lá, pausa o vídeo e tenta descobrir. Não vale roubar. Bom, eu espero que você tenha tentado resolver e a resposta é: no 100º dia, todos os habitantes saíram de uma vez só. E por que isso acontece? Bom, para a gente resolver isso, a gente tem que usar uma tática para resolver problemas matemáticos, lógicos, que é de você pegar um problema análogo, mais simples. Ou seja, você vai pegar um problema muito similar, mas bem mais simples de resolver. Por exemplo, vamos supor que em vez de 100 pessoas na ilha, tivessem só 2, certo? Cada pessoa está vendo uma outra com olho azul. Por exemplo, eu e você aí. Eu estou vendo seu olho azul, você está vendo meu olho azul. O que eu penso? Bom, eu estou vendo um olho azul.
Se eu não tiver um olho azul, ele vai ver que meu olho não é azul, e como pelo menos um tem olho azul, ele vai sair. Então, meu pensamento é o seguinte, se eu não tiver olho azul, amanhã, como você pode tentar sair só de noite, amanhã ele vai ter saído, certo? Mas a outra pessoa também está vendo um olho azul e ela pensa a mesma coisa. No dia seguinte, os dois veem que ninguém saiu. Então, o que eles podem esperar? Bom, ele não saiu porque ele viu um olho azul, certo? Então, os dois pensaram isso. Então, imediatamente, puf, eu vi um olho azul, ele viu um olho azul, nós dois temos olhos azuis. E saem no segundo dia. Bom, com duas pessoas é bem simples de perceber, mas e se fossem 3 pessoas de olhos azuis? Bom, vamos imaginar que em vez de 2 pessoas fossem 3. Cada pessoa está vendo duas outras com olhos azuis, correto? Então, vamos supor que uma pessoa visse 2 olhos verdes, ela sairia no primeiro dia. Mas vamos supor que ela visse um olho verde e um azul. Ela pensaria, bom, se o meu olho for verde, o de olhos azuis está vendo 2 olhos verdes. E ele vai sair no primeiro dia. Se ele não sair no primeiro dia, é porque eu também tenho olhos azuis e ele pensou a mesma coisa. Correto? Então, se fossem 2 de olhos azuis, eles sairiam no segundo dia. Mas quando você vê 2 olhos azuis, o que você pensa? Você pensa o que você pensaria. Meio complexo, né? Mas basicamente você pensa o seguinte. Bom, vamos supor que eu tenho um olho verde. Quer ver? Vamos fazer aqui uma situação hipotética. A pessoa aqui tem 2 de olho azul e você tem um olho verde. Você está vendo 2 pessoas de olhos azuis. Você pensa, bom, se eu tiver um olho verde, depois de 2 dias, eles vão ter esse raciocínio, porque cada um vai estar vendo um olho azul e um olho verde. Eles vão perceber e vão sair no segundo dia. Mas, quando passa o segundo dia, você vê que isso não acontece, qual que é a sacada? Bom, se eles pensaram isso e não saíram, é porque cada um também está vendo 2 olhos azuis. Concorda comigo? Porque todo mundo pensou a mesma coisa. Entende? Todo mundo tá vendo 2 olhos azuis e pensando, bom, se eu não tenho um olho azul, eles vão sair no segundo dia. Então eu estou pensando isso, o outro está pensando isso e o outro também está pensando isso. Então todo mundo está pensando assim, se eu não tenho olho azul, eles vão sair no segundo dia. E passa o segundo dia e ninguém saiu. Então o que aconteceu? Cada um está vendo 2 olhos azuis. E esse raciocínio, ele funciona para 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele funciona para 100 pessoas. Entende? Claro que a lógica vai ficando cada vez mais complicada. Aí que entra a simplificação em um problema análogo, ou seja, similar, mais simples. Quando a gente testa com 2 casos, é muito mais fácil a gente perceber a solução. Com 3 pessoas já fica um pouco mais complexo. Com 4, poucas pessoas conseguiriam identificar esse raciocínio. Com 100 pessoas eu diria, humanamente impossível de você pensar isso com 100 pessoas. Então o que você faz? Você vai quebrar em um problema mais simples e vai usar isso para responder depois com um problema mais complexo. E bom, eu estou falando isso porque além de ser um desafio muito legal que vai te fazer pensar, vai te fazer refletir, a gente pode usar isso na matemática. Como? Bom, você sabe como é que calcula a área de um paralelogramo? Base vezes altura. E por que isso acontece? Porque quando a gente faz um paralelogramo, é como se você tivesse várias bases empilhadinhas, né? Vamos aqui até desenhar um paralelogramo. Bom, eu acho que isso vai ser um paralelogramo, né? Vamos fingir que é. Você está vendo? Você vai tendo várias bases empilhadinhas, né? Ou seja, elas vão ser empilhadas quantas vezes? A altura. Mas e aí, você sabe como é que calcula o volume de um prisma? Se você não sabe, um prisma é um sólido que ele tem 2 bases paralelas, assim como as bases do paralelogramo, só que as bases dele são um polígono. São polígonos iguais.
Por exemplo, você pode ter um quadrado em cima e um quadrado embaixo. E como é que a gente vai calcular o volume de um prisma? A gente vai pegar a área da base vezes a altura, que é em 3 dimensões, né? Ou seja, é como se a gente pegasse a base e fosse empilhando ela. Tá vendo que em 2 dimensões é mais simples a gente entender o problema e levar para a terceira? E muita coisa na matemática a gente faz isso. Muitas coisas a gente consegue provar para 2 dimensões e a gente vai estender para 3, para 4, para 5. Sim, existem 4, 5 dimensões. Claro que a gente não vai falar disso, não vai entrar em detalhes. Mas fica aí a dica. Quando você for resolver um problema que parece muito complexo, muitos casos ou algo assim, tente encontrar um problema análogo mais simples. Beleza? Então essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Lembra de deixar seu like. Até a próxima e valeu!